Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá, pessoas, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre matriz, tudo bem? E nessa questão de matriz, qual é o problema, né? Qual que é a solução dessa matéria? Essa matéria que você tem que prestar um pouco mais de atenção. O conteúdo dela é fácil, né? O que deixa ela um pouquinho mais interessante é que você tem que ter para cá, prestar atenção nos detalhes, né? A gente vai fazer aqui como eu monto uma matriz, né? A partir de uma lei. É o primeiro exercício da lista. Para facilitar, vai ficar gravado o exercício e assim que tiver dúvida, volta aqui, assiste de novo, que não vai sobrar dúvida. Mas antes da gente falar do primeiro exercício, uma coisa interessante é a gente falar um pouquinho da ordem da matriz, tá joia? Ordem da matriz. Quando a gente fala da ordem da matriz, eu vou colocar aqui uma matriz genérica rapidinha, só para a gente... Por exemplo, eu tenho alguma coisa do tipo A11, A12, A13, A21, A22, A23. O que é isso, né? A gente tem uma matriz aqui. Professor, por que é o A11, o A12, o A13? Não é isso, tá, pessoas? É o quê? Cada um dos elementos aqui é o elemento da matriz. Então essa matriz, ela possui que ordem? Primeiro eu conto o número de linhas, sempre linhas, tá? É linhas por coluna. Então quantas linhas tem? Eu tenho uma, duas linhas. Então, duas linhas. Quantas colunas? Uma, duas, três. Então, três colunas. Não é usual, tá? Mas eu costumo dizer para facilitar que isso aqui é uma matriz retangular. Por quê? A linha é diferente da coluna. Se eu tivesse uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente chama de matriz quadrada, né? Por que quadrada? Porque quadrado, lado por lados iguais, ou seja, linha por coluna igual, é uma matriz quadrada. Eu vou tirar um elemento só para a gente ficar mais fácil de exemplificar. O que é esse, por exemplo, imagine aqui, ó, quem que é o meu A13? O que significa isso? Significa que esse elemento A13, o 1 é linha e o 3 é coluna. Então, como a gente já sabe, a matriz ela serve muito para organizar as coisas. Então, que elemento é esse, o A13? O A13 eu vou direto, é primeira linha, porque linha 1, coluna 3, 1, 2, 3. Então, localização, ok? Essa é a ideia central. E qual que é a ordem da matriz, né? A ordem da matriz é esse carinha aqui, ó, ordem, ou o tamanho dela. Tranquilo? A ordem da matriz é o número que está aqui no campo. Duas linhas por três colunas. E isso pode ser do tamanho que você desejar, né? Pode ser, no caso, já vimos na aula passada, se tivesse 1 por 3, então é uma linha por 3 linhas, então é uma matriz linha. Se fosse ao contrário, 2 por 1, então o 1 aqui ia dar só coluna, então é uma matriz coluna, e assim sucessivamente. Tudo bem? Tranquilo? Deu para dar um geral do que é uma matriz? E o que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela de números organizados, básico, né? Definido ali. É um conjunto de números, uma tabela de números organizada. Por que dá a ideia de tabela de números? Exatamente por causa disso, ó. Ela vem organizada em linhas e colunas, né? Beleza. Vamos aqui mudar um pouquinho para a gente entender melhor esse primeiro exercício. O primeiro exercício, pessoas, é alguma coisa do tipo assim, ó, vamos colocar aqui, ó, exemplo 1. Então é assim, determine uma matriz A3 por 2, vírgula, tá o quê? Aí vem, ó, A e J, ou seja, cada elemento de linha I e coluna J se diz A e J. Pra gente que é da mecatrônica,
vocês vão trabalhar muito lá na frente, as coordenadas, né? É IJK, né? Aqui, como é IJ, fica simples também, linha, coluna. A IJ tá o quê? 2I mais J. Professor, o que é isso? Essa aqui é a lei, tá? Determine uma matriz A, 2 por 3, tá o quê? A IJ é igual a 2I mais J. Então, beleza, vamos nós. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um problema desse tipo, tá, gente? A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É determinar a minha matriz genérica. Então, vamos lá. Matriz genérica, o que eu vou ter? A minha matriz genérica é a A, tá o quê? Sempre um colchetinho. Ó, quantas linhas eu tenho? 3 linhas. Então, ó, o primeiro elemento, que é o A11. De novo, não é A11, ó. O primeiro elemento é o primeiro numerinho aqui, linha 1, coluna 1. A21, linha 2, coluna 1. A31, linha 3, coluna 1. Quantas linhas eu tenho? 3. 1, 2, 3. Beleza. Agora coluna. Preciso de duas. Então, A11, A12. Linha 1, coluna 2. Aqui, A22 e A32. Fechou. A gente representa uma matriz através dos colchetes. Tranquilo? Beleza, professor. Show de bola. Então, vamos lá agora para cada elemento. Eu vou tirar os elementos e vou respeitar a minha lei. Vamos até reescrever a lei aqui, ó. Qual que é a lei? A lei é essa, ó. AIJ vai ser igual a 2I mais J. Beleza. Então vamos nós. O meu primeiro elemento, A1. A11 vai ser igual a... Vou até melhorar aqui, ó. Vamos trocar para a gente enxergar melhor, ó. Vai ficar assim, ó. 1. Vou trocar aqui também para ficar mais fácil de enxergar a diferença, tá? Nesse primeiro. Então, ó, quanto vale meu I? 1. Quanto vale meu J? 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. E aí, é claro, vou resolver. Isso é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Depois a gente faz todo bonitinho lá. Quem que é o meu elemento? A1, 2. Então vamos lá, pela lei. Vai ficar 2 vezes 1 mais 2. Por quê? Ó, o elemento A12, vou trocar aqui para ficar mais bonitinho, a gente enxergar a diferença básica. Meu I vale 1, meu J vale 2. Então é 2 vezes 1, 2 vezes 1 mais 2. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. O próximo. A2, 1. O A21 é o quê? É a mesma ideia, vou seguir a mesma lei. É 2 vezes 2, porque agora meu I mudou, mais 1. E isso vai ser igual a 4 mais 1, que é igual a 5. O próximo. A2, 2. Repara, não é difícil, mas é um pouco trabalhoso. Por quê? Porque é meio compridinho, né? Mas cara, é tranquilo. Depois que você pega o jeitão, meu I vale 2, mais o meu J, que também vale 2. Então isso vai ser igual a quanto? A 4 mais 2, que é igual a 6. E para finalizar, eu vou ter o meu A3, 1. E vou fazer os dois juntos aqui. A3, 2. Isso vai ser igual
a 2 vezes 3 mais 1. E isso é igual a 6 mais 1, que é igual a 7. Ficou lindo isso aqui, hein? 2 vezes 3 mais 2. E isso é igual a 6 mais 2, que é igual a 8. Tá, então vamos voltar aqui e vamos reescrever a minha matriz. Então vamos lá. Quanto vale o elemento A11? A11 é igual a 3, então vem aqui e coloco o 3. Quanto vale meu elemento A12? 4. Ó, A12, 4. Então 4 é aqui. Tem que ser exatamente na ordem, ó. Primeira linha, primeira coluna, 3. Primeira linha, segunda coluna, 4. E aí sucessivamente. Então vai ficar o 5, 6, 7, 8. Qual é a ordem da matriz? 1, 2, 3 linhas. 1, 2 colunas. 2 colunas. Tranquilo. Difícil isso, gente? Você viu que dá para resolver tranquilinho. Esse é o primeiro exemplo. Vamos fazer mais um exemplo agora aqui, um pouquinho mais rapidinho esse exemplo. Exemplo 2. O exemplo 2, eu quero determine uma matriz. Aí agora é a ideia de uma matriz quadrada, então vamos colocar aqui, ó, B 2 por 2, tal que P e J vai ser igual a J ao quadrado menos 1. Só isso. Repara, eu não estou usando I. O professor vai não estar usando I. Sem problema algum. Primeira coisa, defino quem que é a minha matriz B. Como é que eu determino uma matriz? A matriz é sempre determinada por uma letra maiúscula e aí vem a ordem, tá? Os elementos das matrizes são letra minúscula. Então eu vou ter o quê? Abro o colchete, B1, 1, B2, 1, B1, 2, B2, 2. Fechou, professor? Fechou. Por quê? Quantas linhas? 2. 1, 2. Quantas colunas? 2. 1, 2. Então é uma ordem 2 por 2. É uma matriz quadrada? Sim. O número de linhas é igual ao número de colunas. Então é uma matriz quadrada. Vamos para a lei. Escreva a lei aqui, ó. P e J vai ser igual a J ao quadrado menos 1. Professor, eu mudo essa lei conforme eu quero? Exatamente. O problema é quem traz o valor dessa lei, né, no sentido B e J igual a J ao quadrado menos 1, mas poderia ser I ao cubo mais 10, o valor que ela desejar, tá bem? Não é? O problema é quem traz essa figuração aí. Então, de novo, eu vou ter o meu B1, 1, vou ter o meu B1, 2, vou ter o meu B2, 1 e vou ter o meu B2, 2. Tranquilo, gente? Agora que vem o macetinho, vamos respeitar a lei. É J ao quadrado menos 1. Quanto vale o J? O J vale 1, professor, então vai ficar 1 ao quadrado menos 1. E aí temos que é 1 menos 1, que é igual a 0. Vou ter 2 ao quadrado menos 1. Como assim 2, professor? Ó, I e J, I e J. Então isso vai ser igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Depois, 1 ao quadrado menos 1, que vai dar 1 menos 1, que é igual a 0. E depois, 2 ao quadrado menos 1, que é igual a 4. Menos 1, que é igual a 3. Reescreva a minha matriz. Volto na matriz original. B11, B11, 0. 0.
B12, B12, 3. 3. B21, 0. 21, 0. E 3. Qual é a ordem da matriz? 2 por 2. 2 por 2. Tranquilo? Deixa eu dar um espacinho aqui, que não foi justo. Foi mal, então vamos lá de novo, ó. O meu B12 deu 3, então aqui, ó. 3, linha 1, coluna 2. E B22, que é linha 2, coluna 2, 3 também. Uma matriz de ordem quadrada. Ok? Pessoal, olá. Vamos voltar aqui, vamos fazer mais um exemplo, tá ok? Esse terceiro exemplo, ele vai trazer algo muito parecido com o que vocês vão ver ali na lista de exercício entre o 4, o 5 e o 6, tá joia? O que a gente tem? Escreva a matriz AIJ 3x3, tá ok? AIJ, aí agora, ele não tem assim, ó... não tem a lei direta 2i mais j ou j ao quadrado. Ele vai ter uma peculiaridade onde você vai ter que analisar o i e o j para definir qual é o valor, tá joia? Então é assim, ó. A IJ vai ser tal que se i é maior que j, vale menos 1. Se i é menor ou igual a j, é 2i. Tá, mas antes da gente fazer isso, o que a gente faz quando a gente pega um problema desse? A primeira coisa é definir a minha matriz geral. Então eu vou ter lá o quê? Meu A vai ser igual. O que nós temos aí? Quem que é o A? É a minha matriz. Quanto vale a minha matriz? Ó, 3 por 3. Então são 3 linhas por 3 colunas. A11, A12, A13. A21, A22, A23. Depois, A31, A32, A33. Então tá. Matriz genérica. Qual que é a sacadinha aqui, galera? Eu vou começar pelo A11. Então, ó. E repara, não vou nem escrever a lei. Por que eu não vou escrever a lei? Porque eu vou depender daqui, ó. I e J. Então, ó. A I J, vamos fazer devagarzinho, vai ser igual a A11. Ou seja, observe. O meu 1 e 1 é o I e J. Em qual deles eles encaixam? Bom, implica... Vou colocar de verde aqui para dar uma colorida nisso aqui. Implica em 1 é igual a 1, certo? Então, o que isso me remete? Se 1 é igual a 1, ó, ele vem entrar nesse aqui. O 1 não é maior que 1. 1 é menor ou igual. Então, implica em 2i. Quem que é o 2i? O i vale 1. Isso implica em 2 vezes 1. E 2 vezes 1, né? 2. Então vamos lá. Ó, o primeiro elemento vale 2. O segundo elemento, vamos lá. A, 1, 2. O que implica? Implica em 1 e 2. Observa. 1 é maior que 2? Não. 2 é maior do que 1. Então é nesse sentido. Lembra lá? Ó. Como é que eu faço quando é maior e menor? Vamos só recordar. Vou até apagar aqui o sinalzinho, pessoal. Que coisinha lá da quinta série, lembra assim, ó. Quem que é maior? O 2 ou 1? O 2. Então o 2 recebe 2 pontinhos, porque ele é maior. O 1 é menor, recebe 1 pontinho. E aí eu ligo. A hora que eu ligo, 2 é maior que 1. Tá. 2 é maior que 1. Então vai entrar J é maior que I. Ou I é maior que J. Repara, como é que tá o sinal? Tá pra cá, então eu uso essa lei de novo. 2I. I quer dizer o quê? É 2 vezes... Quanto vale o I? Ó, o I aqui, ó. Vale 2. Aliás, vale 1. Então é 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Então aqui também vale 2. Próximo. A13. Mesma coisa, galera. Vai depender do valor. Então vai ficar 1 e 3. 3 é maior, 2 pontinhos. 1 é menor, 1 pontinho. Trocou.
implica em 2 vezes I. Meu, I vale 1, então é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Vamos colocar aqui, ó. 2. Professor, por que você fez tudo de cores diferentes? Para você enxergar que cada um é 1, né? Senão você vai colocar tudo 2 aqui. Na hora da foto ou na hora de estudar, você fala assim, de onde veio isso, gente? 2 e 1. Opa, agora vai mudar um pouco, ó. A, 2, 1. Implica em quê? Em 2 e 1. Vou comparar os dois. Quem que é maior? Vou pegar até uma caneta vermelha aqui. Agora a coisa mudou, ó. Maior. O 2 é maior. Ou seja, meu I é maior do que J. Onde é maior? Tá aqui, ó. I maior que J. É menos 1. Então tá, menos 1. Acabou. Menos 1. Depois. A, 2, 2. Implica em 2 e 2. Observa, 2 e 2 não são iguais, gente? Sim, 2 é igual a 2. Bom, se 2 é igual a 2, ó, é maior? Não, é igual. Então é 2i. 2i. Mas quanto vale o i agora? O i passou a ser 2, ó. 2. Então vale 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então aqui vai ser 4. A, 2, 3. A, 2, 3 vai implicar em quem? Em 2 e 3. Tudo bem? 2 e 3. Quem que é maior? O 3. Então, ó, o 3 recebe 2 pontinhos, o 2 recebe 1 pontinho. Pra cá. De novo, qual lei? Setinha pra cá, ó, setinha pra cá. I menor que J. Então é 2 vezes I, que é igual a 2 vezes... Ó o meu I aqui, ó. Vale 2. Então 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 4. Próximo. A, 3, 1. A, 3, 1 implica em 3 e 1. Quem que é maior? O 3, então o 3 recebe 2 pontinhos, 1 recebe 1 pontinho. Ó lá, ó, até mudei a cor aí para facilitar, ó, setinha para lá é igual lá em cima. Então, isso implica em menos 1. Então, menos 1. Depois, A3, 2. A3, 2 implica em 3 e 2. Também o 3 é maior do que o 2. O que vai gerar 3 maior que 2 e maior que J, menos 1. O resultado lá é menos 1. Não precisa fazer conta nenhuma. Menos 1. Menos 1. E por fim, o último aí, ó, apertadinho, ficou A3, 3. O que implica em 3 e 3. Desculpa aí do aperto, pessoal, mas ficou assim mesmo. É igual, galera. Igual o resultado. Acabou minha caneta, vai de verde. É igual o resultado. Se é igual, entra no menor aqui. Então é 2i, que implica em 2 vezes 3, que é igual a 6. 2 vezes 3, que é igual a 6. Fechou? Fechou. Qual que é a ordem da matriz? A ordem da matriz é uma 3 por 3. Tranquilo? Deu para entender o que é? Eu tenho que seguir cuidadosamente quem que é o meu I, quem que é o meu J, ver se é maior, ver se é menor. Tem lugares que vai ser ou ele é igual ou ele é diferente, e aí é vida que segue.